Boa noite, eu sou Rodolfo, fisioterapeuta, e hoje a convite da Mônica vim falar aqui com vocês a respeito, um pouquinho a respeito da atuação da fisioterapia na sexualidade humana. Uma coisa que eu gostaria de destacar antes de tudo que eu vou dizer, que é a importância, da gente ver esse paciente, essa pessoa que tem alguma disfunção sexual como um todo. Então, a importância de ser avaliado, por diversos profissionais. Esse paciente não é só um músculo que o fisioterapeuta vai tratar, ele é um todo, A gente precisa enxergar esse paciente de um modo biopsicossocial, E não só um músculo, uma inervação que está apresentando algum problema ali, uma estrutura que está apresentando algum problema, Então, é muito importante a gente enxergar esse paciente como um todo e ele ser tratado de forma multidisciplinar. Então, a fisioterapia, ela trata disfunções decorrentes do sistema musculoesquelético, E quando se fala de assoalho pélvico, dessa musculatura que tem como função controlar, a nossa função sexual, a gente está falando de uma musculatura interna, que está no nosso quadril. Ela tem como função, regular a continência urinária e fecal, controlar a nossa função sexual. E quando se há disfunções dessas musculaturas, a gente tem disfunções urinárias, disfunções fecais, sexuais, dor, Então aí que a fisioterapia vai agir, E esses músculos são importantes, quando a gente se fala de sexualidade, porque, por exemplo, quando a gente fala desses músculos, os músculos bulbo esponjoso e isquio-cavernoso, eles se inserem no capuz do clítoris e eles são responsáveis por desempenhar um papel na excitação sexual e no orgasmo feminino. E a gente sabe também, que a fraqueza desses músculos leva à diminuição do prazer sexual devido a essas musculaturas que são interligadas, Nos homens, por exemplo, sabe-se que esses músculos eles facilitam a rigidez peniana, criando uma pressão intracavernosa que é aumentada durante a contração dessa musculatura e contribui também no controle, além da ereção, no controle da ejaculação, Apesar da ejaculação ser um reflexo, essa musculatura pode auxiliar no controle da ejaculação. Então, a fraqueza dessa musculatura, o encurtamento, a incoordenação, pode diminuir a resposta e o desempenho sexual. Então, os músculos do assoalho pélvico, eles são responsáveis por contrações rítmicas e involuntárias durante o orgasmo feminino, E mulheres, que têm força de contração de moderada a máxima, tem uma pontuação mais alta, Se foi aplicado um questionário, esse questionário se chama questionário FSFI, Depois vocês podem procurar ele no Google Acadêmico, E ele tem como função, ele é um questionário que avalia a resposta sexual feminina em 6 domínios, Que é o desejo sexual, a excitação sexual, a lubrificação vaginal, o orgasmo, a satisfação sexual e a dor, Então, quando foi aplicado esse questionário em algumas mulheres, se notou que mulheres que tinham força de contração de moderada ou máxima tinham uma pontuação mais alta nesse questionário quando comparada, a mulheres que tinham uma força de contração mais fraca, mais baixa nesse questionário, nos mostrando a importância da força dessa musculatura. Então, por que é importante, o tratamento do assoalho pélvico? Primeiro, quando se tem dor, a dor não tratada, ela pode levar a uma sensibilização periférica, uma sensibilização daquele tecido ali. E quando isso ocorre, os nervos periféricos, eles interpretam estímulos não nocivos, ou seja, estímulos que não geram dor, como dor, Então, às vezes, o toque, essa paciente vai ter uma relação sexual com seu marido e ela
tem um aumento desses estímulos nocivos, né? Então, às vezes, o toque, né, a penetração gera dor nessa paciente e ela não vai conseguir, né, finalizar uma relação sexual, gerando frustração nela, tanto nela quanto no parceiro, né, gerando problemas aí na relação, né. E também, quando não tratado, a gente vai ver mais para baixo, por exemplo, algumas disfunções como a incontinência urinária. Esse paciente ele vai procurar se isolar socialmente, a não querer procurar o parceiro durante a relação sexual. Então a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, né? Então, a maior parte das mulheres, presta atenção, não sabem contrair a musculatura do assoalho pélvico, né? Então, olha só, é uma musculatura, todo mundo, por exemplo, se eu pedir para contrair o bíceps, vai saber contrair o bíceps, vai saber esse movimento, mas a maior parte das mulheres não vai saber contrair a musculatura do assoalho pélvico. Mas por quê, né? Por que que elas não conseguem fazer essa contração de forma mais eficaz, né? Então, a gente pode levar em contexto que é uma musculatura que poucas pessoas têm conhecimento de que existam, como que ela funciona, então não saber o movimento, como realizar esse movimento, e também uma questão de tabu, de a mulher não se conhecer, por exemplo, tão bem como o homem já sabe contrair melhor essa musculatura, porque ela controla a ereção, né? Então o homem desde pequeno está brincando ali com essa musculatura, né? E a mulher dificilmente ou mais para frente vai entrar em contato com essa musculatura, não sabendo como contrair. Então, grande parte dessas mulheres, mesmo que eu peça, né, fale, Dona Maria, contrai o seu assoalho pélvico, né, como se estivesse segurando o xixi. Muitas das vezes ela não vai saber contrair esse assoalho pélvico, ela vai estar contraindo para mim, né, o elevador do ânus, e não vai estar contraindo de forma correta, né, que a gente precisa, essa musculatura do assoalho pélvico, né? E a gente se sabe que as disfunções do assoalho pélvico, né, que são geradas por essa fraqueza ou por uma contração muito forte, né, pode ter um efeito na vida social, sexual, bem-estar psicológico e financeiro, e além de resultar em isolamento social. Perda da renda, né? Essa pessoa às vezes ela vai sair do serviço por vergonha, né? Vocês vão entender isso. Perda da qualidade de vida, podendo levar, né, essa paciente à depressão. E a gente sabe que mulheres que relatam níveis altos de depressão também relatam mais dor durante a relação sexual. Então, olha só como uma coisa é interligada com a outra. Quando eu disse que não é só avaliar o músculo, esse paciente ele é um todo, né? Por isso que precisa, às vezes, de uma intervenção, né, psicológica, né? Que é onde o psicólogo vai entrar com a psicoterapia e vai ajudar, auxiliar esse paciente, né? Porque a gente viu que quanto maior o nível de depressão, maior também o nível de dor sexual, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a avaliação fisioterapêutica, né? Ela é feita através da palpação intravaginal, né? E ele ou retal, né? Ela pode ser feita através da palpação dessas musculaturas, e ela é considerada mais sensível para avaliar o tônus dessa musculatura, a contração, né? Se é eficaz ou não. Também se procura, né, a presença de pontos gatilhos, né? O que é esses pontos gatilhos, Rodolfo? Né? Todo mundo já sentiu, né, um carocinho dolorido aqui quando a gente aperta o trapézio, né? O famoso ponto gatilho aqui no trapézio, esses nódulos, né? Muitas pessoas procuram, né, massagistas, fisioterapeutas, né, que trabalham mais nessa parte de fisioterapia manual, né, para estar trabalhando a diminuição desses pontos gatilhos, né? Não muito diferente, a musculatura do assoalho pélvico também apresenta esses pontos gatilhos. E a gente se sabe que esses pontos gatilhos, né, eles geram dores referidas, dores à distância, né? Então, por isso que é importante, né, avaliar esses pontos gatilhos para a gente saber, né, o que realmente está causando a dor naquele paciente, né, e resolver de fato, né, trazer uma melhor conduta
para esse paciente naquele momento, né? Então não é todo paciente que eu vou realizar, a gente vai falar do fortalecimento, e então não é todo paciente que a gente vai realizar o fortalecimento do assoalho pélvico. É muito importante vocês saberem disso, né? Porque a gente vê, né, programas na televisão, conteúdos de internet ensinando a fazer contração do assoalho pélvico para incontinência urinária. Para melhorar o desempenho sexual. Eu vejo muito isso, né? Tem um programinha, uma mulher na internet, no Instagram, que vende um produto, acreditem só, a R$ 97,00 para fortalecimento de diástase abdominal, né? E a gente sabe que precisa de uma avaliação individualizada, que nem sempre todo exercício é bem-vindo, então não saia fazendo qualquer coisa que você vê pela internet. Procure um atendimento fisioterapêutico, né? Onde o fisioterapeuta vai poder te avaliar de forma individual. Vai ver qual exercício é bem-vindo, quando ele vai ser bem-vindo, né? Nem sempre ele é bem-vindo em primeiro momento, né? Então, é muito importante essa avaliação, onde a gente vai ver a contração, o tônus dessa musculatura, essa presença de pontos gatilhos, né? Então, continuando, o tônus, a força e a capacidade de contração dos músculos do assoalho pélvico são fatores importantes para a função sexual. Alguns estudos mostram que a otimização desses fatores está associada a melhores respostas em termos de excitação, orgasmo, lubrificação, para além da melhora da sensibilidade vaginal. Então, a musculatura do assoalho pélvico fraca, ela também pode contribuir, né, para uma hipermobilidade da vagina, ou pode haver uma fraqueza intrínseca do esfíncter uretral, podendo causar uma perda involuntária de urina, né, com esforço físico, ou aumento da pressão intraabdominal, né? Esse aumento da pressão intraabdominal pode ocorrer quando a gente tosse, espirra, pratica alguma atividade física, e a pessoa às vezes faz aquela manobra de Valsalva, que é segurar o ar, né? Então, nesses momentos ocorre o aumento da pressão intraabdominal. Então, já falando agora um pouquinho aqui a respeito das patologias que são decorrentes do assoalho pélvico. A primeira que eu separei aqui para vocês é a dispareunia, que é a dor durante a relação sexual, que ela pode ser desencadeada por medo, devido a algum trauma, ansiedade, né, devido a algum trauma que esse paciente passou, e faz com que esse paciente gere uma contração da musculatura do assoalho pélvico ao tentar realizar a relação sexual. Isso leva, né, essa dor que esse paciente sente durante a relação sexual, né, leva a alterações secundárias. O que eu quero dizer com isso, né? Quando o paciente tem dor durante a relação sexual, ela vai evitar o contato sexual com seu parceiro, ela vai ter um baixo desejo sexual, ela vai ter anorgasmia, né, e problemas no seu relacionamento, né? Então, por isso que é muito importante a fisioterapia nesse momento. Ela vai poder auxiliar, né, através da avaliação e do tratamento específico para a dispareunia, né? Ela vai poder auxiliar na diminuição da dor desse paciente, ou até mesmo, né, extinguir essa dor do paciente durante a relação sexual. E olha só, o quanto a gente não vai poder melhorar a qualidade de vida desse paciente, né? A relação com seu parceiro, né? Diminuir as chances desse paciente entrar em depressão e apresentar mais dor, que é o que a gente falou lá no começo, né? Que quanto mais depressão, mais dor, né? Então, é um trabalho assim em conjunto, né? Quando a gente trabalha a dor, a gente vai estar trabalhando a depressão, e quando a gente está trabalhando a depressão, a gente também vai estar trabalhando a dor desse paciente, né? Uma segunda patologia que eu separei aqui para vocês é a incontinência urinária, que é muito comum também nas mulheres, né? Então, a incontinência urinária, ela é a perca de urina, né? E ela pode ser classificada em incontinência urinária de esforço, que é quando a paciente a pessoa perde urina, quando há um aumento da pressão intraabdominal, que é aquilo que eu falei, quando ela tosse, espirra, ri, pratica alguma atividade física, né? E
a incontinência urinária de urgência, que é quando a pessoa tem a sensação de vontade de fazer o xixi e ela não consegue chegar a tempo no banheiro, né? Então ela perde urina antes de chegar ao banheiro. E também se tem a incontinência urinária mista, que é a junção dessas duas incontinências que eu acabei de citar, né? Então, e também uma muito importante que eu queria destacar aqui, né, que é a incontinência coital, né, que ela ocorre durante a relação sexual, né. Então, a paciente está lá praticando, né, com o seu parceiro, né, a atividade sexual, e ela perde urina durante a relação sexual, né. E perder urina, né, durante a relação sexual contribui para alterações na sexualidade feminina, estando associadas à diminuição da prática sexual e, consequentemente, né, a diminuição do desejo, a sensação de humilhação, de impotência, tendo um impacto negativo e psicológico no emocional da mulher, né? Porque imagina só, né, o medo que essa mulher tem de perder urina durante a relação sexual, de estar com mau cheiro, cheirando urina durante a relação sexual, né? Isso leva a alterações da sua imagem, da autoestima, né? E muitas das vezes isso é responsável pela baixa frequência de atividade sexual em mulheres que têm incontinência. Então, olha só como a incontinência pode afetar também, né, a relação sexual, né, a saúde sexual, né, dessa mulher, né? Então, todos os tipos de incontinência urinária estão associados a uma baixa de autoestima e maior probabilidade de doenças psiquiátricas, né? A incontinência urinária está relacionada à redução da lubrificação e aumento da dor associada à atividade sexual, a redução da satisfação sexual também. Então, atualmente, a reabilitação do assoalho pélvico é o tratamento de primeira linha para todas as disfunções do assoalho pélvico, né? Então, existe um tratamento conservador, que é através da fisioterapia, que é onde o fisioterapeuta vai fazer a avaliação e vai ver, né, o que é mais importante para o paciente naquele momento, né? E alguns estudos mostram, né, de incontinência urinária, mostraram, né, a melhora dos parâmetros funcionais dessas pacientes, enquanto a desejo, excitação, orgasmo, independente do tipo de incontinência, né? Então, quando essas pacientes realizaram o tratamento do assoalho pélvico, elas conseguiram melhorar esses parâmetros de desejo, excitação e orgasmo, né? Então, olha só, a incontinência, ela resulta na diminuição disso tudo e através de um tratamento simples, que vai ser a reabilitação desse assoalho pélvico, a gente pode melhorar todas essas funções e a qualidade de vida desse paciente, né? Então, falando um pouquinho aqui agora sobre as disfunções no homem, né? Então, a gente vai encontrar Então, falando um pouquinho aqui agora sobre as disfunções encontradas no sexo masculino, a gente vai ter a incontinência urinária, que ocorre quando esse paciente tem a retirada da próstata, e quando isso ocorre, né, tem uma lesão da inervação que faz com que ocorra a contração dessa musculatura do assoalho pélvico, né? Ocorre uma lesão do nervo pudeno, que é responsável por controlar a motricidade dessa musculatura, e com isso, né, o homem perde a capacidade de controlar a incontinência a continência fecal, a continência urinária também. Então pode ocorrer pós-cirurgia, esses pacientes estão perdendo urina e também está perdendo fezes. E também, né, quando se tem essa cirurgia,
O homem também pode ter disfunção erétil, às vezes nem conseguir manter uma ereção ou ter uma ereção devido a uma lesão neural, né? Então o problema está sendo ali neurológico, né? Então a fisioterapia ela vai entrar através da eletroestimulação dessa inervação, ela vai estimular, né, o plexo sacral através de eletroestimulação, né, para tentar controlar, né, haver um novo controle daquela musculatura, né? E também, né, além disso, alguns homens podem apresentar, né, ejaculação precoce, disfunção erétil, e quando se dá consciência corporal dessa musculatura melhor para esses homens, né, a gente sabe que eles conseguem controlar melhor, né, essa questão da disfunção erétil e da ejaculação precoce. Quando a gente se fala de tratamento, né, então a gente tem várias coisas que podem nos auxiliar durante o tratamento fisioterapêutico, né? Então, depois de avaliado e descoberta a causa dessa disfunção do assoalho, o fisioterapeuta ele vai montar um plano de tratamento, onde pode se ter contido nesse tratamento exercícios específicos para fortalecimento do assoalho pélvico, né? E conscientização corporal, onde o paciente vai aprender como contrair essa musculatura, o que essa musculatura é, né? Então ele aprende a como contrair essa musculatura, que como eu disse lá no começo, muitas das mulheres às vezes nem sabem como contrair, a gente pede uma contração e ela não sabe como contrair. Uma dica que a gente pode dar é colocar o dedo entre o ânus e a vagina e aí tentar realizar uma contração. Se você, ao tentar realizar uma contração, você sentir movimento aqui no seu dedo entre o ânus e a vagina, pode ser que você esteja contraindo de forma correta essa musculatura do assoalho pélvico, né? Então esses são alguns dos feedbacks que a gente dá para o paciente, né? A gente também usa os espelhos para que o paciente possa ver essa região da musculatura do assoalho pélvico, né? O dedo, a gente faz a introdução dos dedos, né? E a gente consegue sentir também a contração dessa musculatura, para a gente ver se é uma contração eficaz ou ineficaz, né? E também, como tratamento, né? Como eu falei lá dos pontos gatilhos, a gente vai estar dissolvendo esse nódulo, né? Então a gente vai estar apertando aquele nódulo até que ele seja dissolvido, desmanchado, né? E que não gere mais dor no paciente. Também a gente faz o alongamento daquela musculatura, caso esteja ela encurtada, né? E outro tratamento também que a gente usa para nódulos pode ser, né, o agulhamento a seco, que é o dry needling, né? Muitas pessoas já vêm usando, né, essa técnica para diminuição dos pontos gatilhos e redução da dor. Sabe-se também que alguns nervos que saem da região lombopélvica, né, da região lombar, né, também influenciam na dor desse paciente, na contração mantida dessa musculatura. Então, às vezes, manipulações lombares, né, mobilizações da lombar também pode resultar na melhora desse paciente. Também podemos utilizar, né, a eletroterapia, onde o fisioterapeuta ele pode estimular tanto o nervo tibial posterior, né, através do TENS, ele vai estimular esse nervo que vai ajudar o músculo detrusor a estar realizando uma contração e controlando a continência urinária, né. Também se pode fazer, como eu já falei, a estimulação do plexo sacral, quando se tem uma lesão nervosa, né, ou esse paciente encontra em uma incontinência urinária de urgência, né, a gente usa esse tipo de tratamento. O biofeedback, né, que onde o paciente ele vai colocar um dispositivo
intrarretal, intravaginal, e ele vai realizar essa contração da musculatura do assoalho pélvico e ele vai ver a resposta dessa musculatura através da tela do computador, né? Então, quando ele contrai de modo eficaz, né, se levanta a onda, né, e depois, na hora que relaxa, a onda continua retinha. Quando ele realiza a contração, ele pode ver, né, de forma visual que ele contraiu de forma certa através da tela do computador. Então, essas são alguns dos tratamentos realizados na fisioterapia, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao tema, vocês podem estar me mandando uma mensagem no WhatsApp, no direct do Instagram, ou perguntando para a Mônica que ela entra em contato comigo e eu respondo vocês, né? Eu queria agradecer muito a atenção de todos vocês de estarem aqui me escutando, né? Queria agradecer a Mônica, né, por me ter feito esse convite, né, que eu aceitei assim logo de cara, porque eu acho muito importante a gente falar desse assunto, principalmente falar para você, mulher, que perder urina não é normal, né? Então, se você perde urina em algum momento da sua vida, isso não é normal. Procure um fisioterapeuta especializado em saúde da mulher, que ele pode te dar uma orientação, pode te avaliar de forma correta, né? Então, eu acho muito importante, queria agradecer demais a Mônica de poder estar aqui falando mais sobre esse assunto que eu acho tão importante e às vezes não tão conhecido, cheio de tabus, né? As pessoas têm medo de falar de sexualidade, né? E queria agradecer demais esse convite, né? Então, uma boa semana para vocês aí da Sexo Mentoria. Continue aí estudando cada vez melhor para atender, né, esses pacientes de vocês de uma forma bem melhor e dar o máximo de vocês para eles. Obrigado, tenham uma boa noite a todos.